Vamos agora ao Simplifica Doutor, que é esse quadro aqui que nós recebemos o doutor Carlos Alberto para falar um pouco mais sobre assuntos jurídicos, que às vezes a gente tem dúvida, às vezes a gente não tem nem conhecimento, e hoje no Simplifica Doutor, nosso amigo e doutor Carlos Alberto vai explicar por que você deve pensar 2, 3, 10 vezes antes de ser fiador de alguém. Olha só, muito boa noite, doutor Carlos Alberto. Boa noite, Léo, Emily, Letícia. Esse tema é muito importante de ser abordado. Um parente ou amigo pediu para você ser fiador? Agora você vai saber dos riscos e das possíveis consequências desse tipo de garantia. Maravilha, então vamos que vamos para o Simplifica Doutor de hoje. E para começar, para as pessoas que não sabem ainda, o que é ser um fiador, doutor? Ser fiador significa garantir o contrato, ou seja, se o contratante não pagar, o fiador tem responsabilidade. É muito comum essa exigência nos contratos de aluguel, de locação, mas pode existir também em outros tipos de contrato, como, por exemplo, empréstimos bancários. Então vamos lá. O principal risco de ser fiador, então, é esse aí? De ter que pagar a dívida que não é sua? Fala aí, doutor. Sim, mas não é só isso. Você sabia que até a casa onde você mora, ou seja, o bem de família, pode ser penhorado para pagar a dívida do contrato que você aceitou ser fiador? Agora o doutor Carlos Alberto acabou comigo, me deixou com medo. Como assim, doutor? Porque eu já ouvi dizer que bem de família, que a casa onde a gente mora, nunca pode ser penhorada. É sério isso? Via de regra, não pode. Mas quando você aceita ser fiador, automaticamente você abre mão dessa proteção ao seu bem de família. Por isso é preciso pensar muito. Pode perder a casa onde você mora, o carro que você tem, aquela poupança que você juntou com tanta dificuldade. Então eu tinha a seguinte concepção na minha cabeça. Letícia e Emily, os nossos ouvintes. Por exemplo, eu fiz um empréstimo. Eu não paguei esse empréstimo, Deus me livre e guarde. A minha casa nunca seria penhorada. Porque a única coisa que eu tenho é a minha casa, então ela não pode ser penhorada. Porém, o doutor Carlos Alberto está falando aqui que quando você aceita ser fiador, você está colocando em risco a sua própria casa. Aí, Letícia, imaginou? Não, você perdeu, filho. Eu ia chamar você para ser minha fiadora? Perdeu a chance. Não vai não? Não vai topar não? Jamais, depois dessa dica do Carlos Alberto, do doutor Carlos Alberto, jamais. Mas fala aí, doutor, explica para mim melhor. Não significa que ninguém deve aceitar ser fiador, mas sim entender o risco que está correndo. Eu, por exemplo, mesmo sabendo dessas possíveis consequências, já aceitei ser fiador de um parente. É questão de confiança e de saber se a pessoa tem condição de pagar aquele contrato que está firmando. O importante é ter informação para decidir com consciência. Agora, doutor Carlos Alberto falou de parente, aí é um assunto polêmico, né? Vamos supor que eu aceitei ser fiador da minha irmã Larissa Salles. Porém, nós brigamos ali e eu quero desistir de ser fiador dela. Me arrependi. E agora, é possível desistir, doutor? Pode sim, através do termo de exoneração de fiança, que deverá ser enviado ao credor. Mas você terá responsabilidade pelos próximos 2 meses após a notificação ser entregue. Então ficou mais do que esclarecido aqui, muito bem esclarecido, e agora o ouvinte do Mosaico vai poder decidir melhor se ele aceita ou não ser fiador de alguém. Obrigado pela participação, doutor Carlos Alberto, que hoje aqui com esse tema polêmico e esclarecedor. Isso é muito comum em caso de aluguel, né? Ah, eu quero alugar uma casa, mas precisa de um fiador. Aí você tem que chamar alguém com nome limpo, aquelas exigências gigantescas que tem, e o fiador, gente, tem muitas responsabilidades também. Mas, doutor Carlos Alberto, alguma dúvida que os nossos ouvintes têm aí? Algum assunto que queira falar com o senhor? Como que faz para falar com você? É sempre um prazer estar aqui no Mosaico. Eu que agradeço. E quem quiser falar comigo, pode ser pelo WhatsApp mesmo, através do número 999860999. Vou repetir, 999860999. Valeu, doutor Carlos Alberto. Então você, ouvinte, está na dúvida aí, ó. 999860999. Inclusive, eu postei hoje, um pouco antes do programa, no Instagram, sobre esse assunto que seria aqui, essa questão de fiador. E o Lander, nosso querido ouvinte, que até trouxe um presente pra gente aqui agora, um bolo de limão maravilhoso, ele mandou o seguinte, olha, eu perguntei, né, por que você tem que pensar 10 vezes antes de ser fiador? Ele mandou assim, ó, pra não dormir no chão.
Parece piada, mas a base é bíblica. Em Provérbios 22, 26 diz: não se comprometa a garantir a dívida de outro, nem aceite servir de fiador. E o 27 diz: se você não tiver como pagar a dívida, até a cama em que dorme será tomada. Já pensou, gente? Doutor Carlos Alberto veio com os comentários jurídicos e o Lander, nosso querido ouvinte, veio aqui com os comentários bíblicos. Então tá até na Bíblia que ser fiador tem que tomar cuidado. Se você tem condição de pagar a dívida, aí você pode ser, mas se não tem, tome cuidado. Um abraço para você, meu querido irmão. Lander, muito obrigado pelo seu carinho. E o WhatsApp, repetindo, do Dr. Carlos Alberto é o 999860999. 999860999.